E a partir desta semana, o Hora Económico reserva uns minutos para pensar por linhas tortas. Todos os dias, as pessoas, os países e o mundo escrutinados por quem não é especialista em economia, gosta pouco de politiquice e é espectador dos últimos 40 anos de Portugal. Começamos a pensar por linhas tortas com António Matos da Fonseca, 59 anos, fundador da Clínica da Face e que literalmente transforma vidas. Um antes e um depois é a assinatura do cirurgião maxilofacial que vai estar aqui todas as segundas-feiras. Muito boa noite, António. Olá, viva. Muito obrigado pelo convite. Há 40 anos, contou-me há uns tempos atrás, na Revolução do 25 de Abril, estava a operar, segundo me contou com um colega, e aquilo que lhe perguntava, e que essa pessoa que estava a operar, dizia-lhe que era comunista, como se fossem as últimas palavras que queria ouvir alto e bom som. A causa daquela altura é uma causa comparável àquilo que faz as pessoas saírem à rua nesta altura, 40 anos depois? Não, de maneira nenhuma. Só quem viveu o 24 de Abril é que sabe que todas as causas que hoje acontecem não têm nada a ver com essa, porque o 24 de Abril era a esperança que havia da liberdade neste país. E por isso o 25 de Abril foi isso mesmo que representou. E todas aquelas manifestações que houve depois de júbilo, evidentemente que eram justificadas pelo facto de nós vivermos debaixo de um regime que coartava completamente a nossa liberdade. Hoje existe a liberdade das pessoas poderem reivindicar e ir para a rua. Mas é uma liberdade que é de alguma forma recompensada, porque no 25 de Abril as pessoas puderam começar a falar. Há liberdade sem dinheiro, há liberdade com troika? Isso é outra questão completamente diferente. Porque hoje nós temos a capacidade de poder reivindicar coisas diferentes. Naquele tempo, nós não tínhamos essa capacidade. Hoje temos capacidade para reivindicar, por exemplo, a mudança do governo, que eu acho que deve ser urgente fazer, é reivindicar essa mudança. Porque nós temos verificado, ao longo destes quase 2 anos, que as medidas que foram tomadas foram medidas que não foram bem tomadas, porque com certeza existiu um mau diagnóstico, por isso todo o planeamento foi errado e por isso a terapêutica foi errada. É como numa operação. É como numa operação, é como na medicina. Quando o diagnóstico está errado, tudo o que vier a seguir está errado. E mesmo os bons cirurgiões não fazem milagres? Na medicina não há milagres. Eu há dias, brincando com uma doente, dizia que se calhar o maior sonho que eu poderia ter na minha vida era ser ilusionista, no sentido de poder pegar numa varinha mágica, tocar no indivíduo e transformá-lo naquilo que ele desejasse. Não propriamente naquilo que eu desejasse, mas naquilo que ele desejasse. Mas, infelizmente, as coisas não são assim. Nós vivemos no real e no concreto. E na medicina vivemos no real e no concreto da vida e da morte. E por isso não temos possibilidades, muitas vezes, de fazermos experiências, como hoje estão a fazer com o nosso país. Eu acho que aquilo que acontece hoje é que estão a fazer experiências, más experiências que estão a deixar e que vão deixar muitas sequelas e que por isso têm que ser acabadas, terminadas, porque é necessário mudar rapidamente esta situação. Há um encontro que está marcado para daqui a algum tempo entre empresários, entre pensadores do país. O tema é reinventar Portugal. Reinventa caras, reinventa rostos, reinventa vidas, muitas vezes. Como é que reinventava o país? Nós não reinventamos nada. Nós, com a ajuda dos interessados, planeamos e muitas vezes conseguimos chegar àquilo que é o desejo deles, fazer transformações, sobretudo quando se tratam de anomalias de crescimento, de deformidades. No nosso país é diferente, porque esta gente, o que quer um pouco fazer com estas conferências é uma maquiagem só. E nós, quando operamos, não fazemos maquiagem. Nós aquilo que fazemos é mesmo uma transformação. Estrutura. Então, todas estas reuniões que muitas vezes existem, para mim, são, de uma certa maneira, extemporâneas. Porquê? Porque a maior parte delas não constitui mais do que um desfile de vaidades. E os egos é uma das razões para Portugal não ter mudanças estruturais. Evidentemente, evidentemente. António Matos da Fonseca, temos um Papa novo. Sei que não é um homem de fé religiosa, ainda assim a esperança é uma das suas matérias-primas. O que é que se deve esperar de um Papa como preconizador de esperança?
Bem, como disse, eu não sou propriamente, não seria a melhor pessoa para falar nisso, mas quero dizer que à minha volta eu estou cheio de gente que tem aquela fé religiosa que se calhar a mim sempre me faltou. E que com certeza dificilmente virei a ter, nunca se sabe. Eu sou daqueles que costumam dizer, nunca digas desta água não beberei, mas na verdade até agora tem sido assim. Eu quero lhe dizer que em relação a este Papa, que é argentino, e eu tenho uma relação especial com a Argentina, sobretudo por motivos profissionais e pessoais, porque nos últimos 20 anos tive uma relação sempre estreita com a Argentina como nação e com os argentinos, sobretudo em termos profissionais e de grandes amizades. Devo-lhe dizer até que é uma curiosidade contar-lhe que este Papa foi tutor de um grande amigo meu argentino, tio de um dos maiores amigos que eu tenho, na verdade. E o que é que lhe disse esse seu amigo? Disse-me que o Papa é na Argentina que vai encontrar as maiores dificuldades sob o ponto de vista da sua aceitação como Papa. O povo argentino é um povo muito difícil, porque o povo argentino é um povo que dá muito tiro no seu próprio pé. É um povo que está sempre muito insatisfeito com as coisas. É quase como nós, na verdade. Eu quero dizer mesmo que, em relação a povos, eu encontro muitas similitudes entre os argentinos e os portugueses. Sempre encontrei. E por isso, sob o ponto de vista da sua aceitação, eu acho que o Papa vai ter muitas dificuldades, sobretudo na Argentina. É curioso que hoje soube que a senhora Kirchner tinha ido ao Vaticano para se encontrar com o Papa. E isso é, de uma certa maneira, aquilo que corresponde a todo este cinismo, a todo este faz de conta do mundo em que nós vivemos. Porque, na verdade, o regime argentino atual sempre lutou contra este Papa que foi agora eleito. Tanto Por outro mais lado, que a escolha, ele escolheu o nome Francisco, e Francisco remetendo para algo franciscano, e Francisco de Assis pouco ou nada terá a ver com a Cristina Kirchner. Evidentemente, quer dizer, mas sabe que na Argentina todas as coisas são pouco explicadas a maior parte das vezes, porque nós nunca sabemos muito bem qual é o regime que está em atividade. Quem segue a vida argentina desde há muitos anos é assim um pouco que sente. E este Papa vai, no entanto, ter outras dificuldades muito grandes. E sobretudo porque, com certeza, que ele terá a coragem de querer resolver aqueles que são os maiores problemas que a Igreja atualmente tem. Não é só a questão da perda de fiéis, mas são as questões internas da própria Igreja, quando nós falamos nos problemas ligados, sobretudo, aos problemas sexuais, aos problemas económicos, às relações com a máfia, a tudo aquilo que, na verdade, nos últimos anos foi, de uma certa maneira, posto cá fora pelo último Papa, e eu tiro-lhe o chapéu por isso. Na verdade... Foi um Papa troicano, Ratzinger, fez aquilo que era preciso fazer. Eu não sei porque sei que o Papa anterior não era uma pessoa muito simpática para o povo em geral. Mas, no entanto, segundo me parece, foi um dos Papas que, sob o ponto de vista da estrutura interna da Igreja Católica, mais fez, mais quis saber. Agora, o que eu tenho dúvida é se esta sua resignação não foi uma incapacidade de última hora que ele teve para, de repente, bater com a mão na mesa e dizer isto não pode continuar assim, agora vamos fazer as reformas. O que não é fácil, porque, na verdade, toda a nebulosa que envolve os problemas do Vaticano é tão grande e tão espessa que eu não sei se este Papa italiano que gosta de futebol e que logo aí nos dá uma ideia de que é uma pessoa muito para além daquilo que habitualmente estes indivíduos que trabalham nestas áreas são, quer dizer, mais próximo do povo, mais próximo das emoções, que se ele será capaz de dar a volta, de calçar as sandálias do pescador e conseguir passar por cima de todos estes problemas que ele tem para enfrentar no Vaticano. Falou em emoção. Estamos numa altura em que olhamos para qualquer jornal em Portugal e lemos Troika, e olhamos para um jornal italiano, não vemos diferente. Se hoje abríssemos as páginas de um jornal cipriota, menos ainda. É uma altura em que as pessoas precisam de mais simpatia, precisam de um Papa que goste de futebol, precisam de pessoas que lhes falem ao coração. Eu acho que o maior problema que nós temos atualmente é a falta de sensibilidade dos governantes europeus, em particular. É essa falta também de solidariedade que parece não existir
E eu que sou médico e que na minha atitude do meu dia-a-dia tenho sempre que criar, no mínimo, a esperança, sobretudo naqueles doentes que sofrem mais ou que estarão para sofrer mais, aquilo que nós hoje verificamos é que essa insensibilidade passa, por exemplo, em Portugal, pela maneira como o nosso Ministro das Finanças fala, que muitas vezes eu comparo àqueles médicos que, sem qualquer tipo de problemas, dizem a um indivíduo: o senhor tem um cancro, tem 3 semanas de vida. Precisa de ser doente antes de ser sensível? Não, eu já fui doente algumas vezes, mas acima de tudo o que eu precisei, sobretudo, foi de aprender a viver com os doentes, que é uma coisa que é preciso aprender a viver. E quero lhe dizer que, quando se refere a esse episódio da madrugada de 25 de Abril, quando eu era aluno do 3º ano de Medicina, eu quero lhe dizer que esse foi um dos grandes períodos de dor que eu tive com um grande mestre, o Dr. Manuel Godinho de Matos, que nessa noite estava comigo. Ele, evidentemente, era o cirurgião, eu era o seu ajudante, e que nessa altura foi quando eu fiz a minha grande aprendizagem para depois ser médico. Foi aí que eu comecei a aprender a lidar com as doenças e a lidar, sobretudo, com as pessoas. E agora a lidar connosco aqui no ETV todas as segundas-feiras. Dr. António Matos da Fonseca, muito obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço. Muito obrigado. Por Linhas Tortas, todas as semanas, com António Matos da Fonseca às segundas-feiras.